Olá traders, bem-vindos ao canal. Se é a primeira vez que estás aqui, somos um canal que fala de Forex e de mercados financeiros. E se tens interesse nestes assuntos e se queres aprender de forma real e responsável, subscreve o canal e ativa aí as notificações. E podes começar já também por dar um like neste vídeo, que eu tenho a certeza que te vai ajudar para o jogo da Bolsa de 2022. Vamos então iniciar aqui o vídeo com como é que funciona o jogo da Bolsa, como é que funciona o download da plataforma, da GoBulling, do Banco Carregosa, e depois da plataforma estar instalada, eu vou-te explicar um pouco por alto como é que ela funciona, para que possas perceber quais são os trâmites normais de uma colocação de uma posição, de uma entrada no mercado, como é que se entra, como é que se sai e por aí fora. Ok? Vamos então começar. Estou já aqui na página principal do jogo da Bolsa. Este link, esta página vai estar aqui embaixo na descrição, para depois, caso ainda não estejas inscrito, para poderes fazer a tua inscrição. Mas de qualquer das formas, em qualquer uma destas duas páginas, tanto da página do início como na página dos prémios, se desceres ligeiramente, vais encontrar aqui um botão que diz inscrever-me agora. Encontras aqui e também nos prémios, na parte dos prémios, onde mostram os prémios para os vencedores, tens aqui outro botão que também fala inscrever-me agora. Basta clicar no botão e vamos então para para o Banco Carregosa, vamos para a abertura de conta em relação à plataforma GoBulling, ok? Vocês têm que fazer aqui é ler toda esta informação que aqui está, fala aqui um pouco, dá aqui algumas informações sobre o jogo, tem aqui algumas páginas principais e depois fazem então a parte de inscreverem-se propriamente na conta, com uma conta demo de 100 mil euros. O que é que vocês têm que fazer? Têm que colocar o vosso nome e apelido. Vocês vão reparar que tem estes pontos vermelhos, que são pontos que são obrigatórios. Portanto, aqui tem que colocar o vosso nome e apelido, tem que colocar o vosso e-mail, as vossas habilitações profissionais, podem colocar aquilo que for, depois a vossa profissão, e depois temos aqui uma parte que fala, deseja participar na classificação do universo do ISCTE. Vocês das duas uma, ou são alunos e colocam então que sim e colocam o vosso número de aluno, ou então a maior parte eventualmente dos traders que se calhar estão aqui a assistir ao vídeo vai ter que colocar não, ok? Porque isto é o universo, isto tem a ver com os alunos do ISCTE. De seguida, o que tu vais fazer é dar um nome do utilizador para ti próprio. Vais colocar aqui um nome do utilizador, vais determinar aqui a password, ok? Nesta password, depois, tu vais ficar com ela, isto é os acessos depois à parte da inscrição. Vais ter aqui um nome abreviado, a data de nascimento, o telefone, a tua residência, se és estudante universitário, sim ou não. E depois aqui tens a parte das condições de jogo, se quiseres consultar, e basta aqui clicares nestes dois vistos. Obviamente que convém leres toda a informação referente ao regulamento e obviamente que também tens que consentir que sejam enviadas comunicações de marketing relativamente aos assuntos de trading, de estudos e de mercado e de análises técnicas, ok? No final, aceitas, fazes sim, fazes submeter. Qual é o ponto a seguir a isto? O que vai acontecer é que depois tu vais receber, eventualmente, não é eventualmente, vais receber mesmo um e-mail da GoBulling a dizer que a tua inscrição foi confirmada, e o que vai acontecer é que te vão dar aqui um user ID e uma password. O que tu tens que fazer de seguida é vir aqui à parte do download da plataforma. Se trabalhares com Windows, obviamente vais descarregar a plataforma no Windows. Se trabalhas com o Mac, vais para o Mac, e depois eventualmente, se quiseres também, podes fazer, se estiveres no telemóvel, se estiveres a consultar isto no telemóvel, podes fazer o download direto através da App Store para o iPhone ou através do Google Play para o Android, ok? A partir desta página, depois, o que vai acontecer é que tu vais fazer o download, vais instalar a plataforma, segues os passos normais de uma instalação normal, e quando abres a plataforma pela primeira vez, vais perceber que tens mais ou menos este aspecto, mais coisa, menos coisa, e vais perceber então que esta é uma plataforma muito completa, com muita informação, e que se calhar, ao olhar dos traders mais iniciantes, pode ser um pouco intimidante. No entanto, quero que saibas que tu podes movimentar qualquer coisa aqui, tu podes reajustar, tu podes ajustar isto à tua forma de trabalhar e de operar no mercado, ok? E é nisso que eu vou falar. Primeiro de tudo, eu vou falar em conceitos muito, muito gerais, não vou entrar em pormenor em relação à plataforma, até porque senão o vídeo iria ficar muito extensivo. De qualquer das formas, eu vou-te dar a informação de que tu deves ter acesso, de que tu deves ter em conta, para que depois possas estar à vontade a lidar com a mesma quando tiveres que entrar com ordens no mercado, ok? Primeiro de tudo, vamos então começar a perceber que temos aqui 4 separadores em cima. Este de negociação, em que nos mostra toda esta informação, mostra-nos na parte da negociação,
mostra-nos aqui os nossos ativos, mostra-nos aqui, digamos, o coisa para negociar, basicamente. Mostra-nos aqui dois gráficos e depois mostra-nos aqui a parte das ordens, das posições e um resumo da conta relativamente à tua conta, obviamente. Pronto. Isto é o primeiro separador, é a informação que nos dá. Depois temos o segundo, que nos vai mostrar gráficos. Neste caso, este gráfico, tu não vais ter assim, tu vais ter 4 gráficos. Eu é que mexi aqui para experimentar como é que funciona. Ou seja, o que eu quero dizer é que tu podes movimentar tudo isto, podes tirar, tu podes acrescentar gráficos. Tu, se quiseres acrescentar aqui alguma coisa, basta acrescentar, vens aqui a módulos, a parte que diz módulos, e colocas aqui a parte de um gráfico aqui e vais ter outro gráfico aqui também para, digamos, para trabalhar. Se quiseres ter 5, se quiseres ter 4, se quiseres ter 10, se quiseres ter apenas um, só tens que adicionar ou eliminar os gráficos que aqui estejam, ok? Neste caso, eu tenho aqui 3 e depois vamos imaginar que eu entro em média com 3 ativos ao mesmo tempo, por exemplo. Ou seja, é interessante eu ter aqui uma visão global dos 3 ativos. Portanto, eu olho para eles e vejo qual o ponto de situação naquele momento. Outra coisa importante é a parte das notícias e a parte da análise. Ou seja, aqui temos o calendário económico e depois aqui temos a parte das notícias que vão surgindo à medida que elas vão, obviamente, aparecendo. Neste caso, está indisponível, porque também estamos em plataforma demo, estamos numa situação em que ainda não está totalmente operacional, mas é aqui que vais ter toda a informação no que toca a notícias macroeconómicas, no que toca às notícias de determinadas situações, vão aparecer sempre aqui. E por último tens aqui a parte da conta, que é o que dá, digamos, um histórico do ponto de dá-te aqui, digamos, uma visão geral da tua conta. Eu nesta conta já estive aqui a fazer alguns testes e neste caso eu estou a perder, por exemplo, 187 euros. Ou seja, entrei com 2 posições, uma ganhei, a outra perdi, fiquei com, digamos, um déficit de 187 e ele mostra-me logo aqui onde é que eu perdi, qual foi a posição que eu perdi, a que ganhei e por aí fora. Portanto, a nível visual é muito interessante. O que eu vou fazer então? Vamos passar para o primeiro separador e é aqui que a gente se vai focar, porque os outros têm pouca, neste momento não há grande coisa a falar. Aqui é a parte principal que qualquer trader vai ter que ter uma noção de como é que funciona para que possa então entrar no mercado de forma eficaz e sem demoras. Primeiro que tudo então vamos começar por aqui. Eu se olhar para aqui, para esta parte diz aqui Forex European, isto tem a ver com estes separadores que aqui estão. Eu basta clicar aqui em baixo e vai-me aparecer uma lista de preferidos, ok? Vamos imaginar que eu tenho aqui, por exemplo, Portugal, vamos imaginar aqui os Forex. Por exemplo, o Forex já estava aqui selecionado. Vamos imaginar que há aqui pares que eu não quero usar e que não me interessa usar por alguma razão, ou porque eu não gosto, ou porque tem um spread muito grande, o que for. O que eu tenho que fazer é só clicar no par em si e quanto é que do lado direito selecionar remover da lista de preferidos. Ok? Por exemplo, vou selecionar aqui este ativo, faço remover e vou remover este também e fico só apenas com o Shao, com o Gold aqui, por exemplo, nesta lista. Se eu quiser retirar, é assim que se faz. Se eu quiser adicionar, é só chegar aqui e adicionar. Eu, por exemplo, vamos adicionar aqui, sei lá, um New Zealand Dollar USD, por exemplo. Ele vai-me logo aparecer então aqui o ativo, só tenho que o selecionar e ele fica-me logo disponível aqui na minha lista de Forex. Okay? Se eu clicar aqui, vou ver quais são as várias listas. Já vejo que tenho aqui uma lista de índices, de CFDs de índices. Vamos imaginar que eu não gosto do índice da Suíça, por exemplo. Mesma coisa, só tenho que selecionar, remover e está feito. Vamos imaginar então que eu até me enganei e quero colocar aqui o da Suíça e eu vou procurar novamente aqui e vejo que ele me aparece aqui e seleciono novamente. Okay? É assim que funciona a colocação de ativos e a retirada de ativos dentro das várias pastas que aqui estão. Agora vamos imaginar que eu quero uma pasta de ações, por exemplo. Não tenho aqui nada. O que eu tenho que fazer é criar novo e vou dar aqui um nome à minha pasta de ações. E o que vai acontecer é que esta pasta de ações vai ficar em conjunto com as outras que já lá estavam e o que eu tenho que fazer, obviamente, é colocar aqui as ações que eu quero negociar. Eu não vou estar aqui à procura de muitas, eu vou colocar, por exemplo, da Pfizer. Aqui temos duas hipóteses. Podes colocar logo diretamente pelo nome da Pfizer ou outro qualquer. Tu podes colocar pelo nome da ação ou, eventualmente, pelo símbolo, ok? Eu até vou colocar da Coca-Cola, ok? Coca-Cola, basta escrever Coca-Cola, Coca-Cola, e ele vai-me logo aparecer aqui ou o CFD ou a própria ação. Neste caso, sendo separador de ações,
interessa-me colocar o ativo de ação, ok? E o que eu tenho que fazer é fazer isto para todas as ações que eu quiser colocar, ok? Isto não é bem da Coca-Cola, isto é outro ativo. De qualquer das formas, é só colocar os ativos aqui, é só procurar os ativos, colocá-los e está feito. Vamos passar aqui agora a uma outra situação que... Vamos imaginar que eu tenho aqui este Portugal, que eu não me interessa negociar nada do que está aqui e nem me interessa sequer este separador. Eu só tenho que selecionar o separador, como já está selecionado, e venho aqui e faço eliminar lista de preferidos. Se eu clicar aqui, ele vai-me eliminar toda esta lista em conjunto com Portugal, ok? Portanto, eu se quiser eliminar uma lista, é só isso que eu tenho que fazer. Não preciso fazer mais nada, está bem? Portanto, isto é como se coloca, como se cria pastas aqui dentro, como se coloca os ativos, e isto é interessante no sentido em que tu convém teres a tua pasta organizada, convém saberes quais são os ativos que estás a pensar negociar e assim ficas com tudo logo estruturado de início para não teres que andar à procura no decorrer dos mercados estarem abertos. Assim é só selecionar diretamente os ativos que queres e está feito. É muito mais rápido, ok? Vou passar aqui para o euro-dólar. Vou agarrar neste exemplo do euro-dólar. Vamos imaginar que eu quero negociar o euro-dólar e tenho aqui euro-dólar, é só selecionar e o que vai aparecer é, digamos aqui, o meu separador de negociação. Há aqui coisas que tu tens que ter em atenção e eu vou-te já explicar como é que eles funcionam. Primeira coisa, está selecionado o euro-dólar, tens aqui o intervalo dos valores e a primeira coisa que tu tens que perceber é que tens aqui vários tipos de operação. Okay? Se clicares aqui em operação ou em ordem rápida, tens aqui várias operações de limite, operações de stop loss, operações de stop limit e por aí fora. O que tu tens que fazer é selecionar aquela que te interessa mais. Eu, neste caso, não vou estar a perder tempo a falar neste tipo de coisas, porque isso existe aqui no canal, existem vídeos que explicam isso. De qualquer das formas, aquilo que eu te sugiro que faças é que seleciones sempre a opção de mercado. Ao selecionares a opção de mercado, significa que tu vais comprar o ativo ao preço de mercado, ok? Tu já reparaste de certeza que eu selecionei aqui euro-dólar, ele mudou-me aqui para o euro-dólar e os gráficos que aqui estão, os dois gráficos, se passaram-me os dois para o ativo em questão, ok? O que é que eu vou fazer de seguida é perceber qual o ponto de situação. Eu não vou estar agora a olhar para o euro-dólar com olhos de ver, eu vou só realmente olhar para isto e vou-te explicar aqui esta zona. Vamos imaginar que eu quero comprar, ou seja, ele já está selecionado. Se eu quiser vender é só clicar, ele vai-me aparecer aqui a opção da ordem de comprar ou vender euro-dólar. Outra situação é o lote. Isto é uma situação que tem feito alguma confusão a alguns traders, mas que é simples de ser resolvido. Basicamente, o que tu tens que saber é que um lote standard são 100 mil unidades daquele ativo. Neste caso, 100 mil é um lote standard. Vamos imaginar que eu queria, por exemplo, um lote e meio, 1.5 lotes. O que eu vou fazer é 150 mil. Não põe em vírgulas, não põe em pontos, é só 150 mil. Ele fica logo selecionado um lote e meio para tu poderes comprar de euro, ok? Outra coisa importante é esta parte da duração que aqui aparece, tem a ver com as ordens pendentes, em que tu podes ter a opção de ter uma ordem pendente apenas para um dia, para uma semana, ou até o preço atingir aquele determinado nível, demora uma semana, um mês, um ano, ou o que for, fica sempre ativo, ok? Portanto, isto só funciona para ordens pendentes. Outra coisa, antes de tu colocares a ordem, que eu te aconselho a fazer, é selecionares, depois de selecionares toda a informação que aqui está, agora aqui até está a vender, vou deixar a vender, não pouco importa. Tens que fazer é clicar aqui e adicionar o realizar ganhos e stop loss, que é uma das dúvidas que tem surgido também e que é fácil de resolver. Primeiro que tudo, se eu clicar, ou seja, ela por defeito está desligada, mas tu só tens que, quando colocas a operação, só tens que ligar, ou seja, só tens que fazer mais e ele vai-te aparecer este valor, tanto num como no outro. E agora tu questionas e dizes assim, ok, isso é o valor em pontos ou em preço, ou como é que eu sei qual é o valor que eu quero usar? Por exemplo, vamos imaginar que eu entrei com um lote e meio de euro-dólar e que eu só quero gastar, por exemplo, da minha conta de 100 mil, eu só quero gastar, por exemplo, 2%. Ou seja, 2% de 100 mil são 2 mil. Como é que eu vou saber que este valor representa 2 mil? Aquilo que tu tens que fazer é clicar aqui em cima, ou clicar neste caso aqui, peço desculpa, não é aqui, é aqui, realizar ganhos, e só tens que selecionar, em vez de preço, ou em vez de percentagem, ou de pips, ou de euro, tu vais selecionar, neste exemplo que eu te estou a dar, euros. Ou seja, o que isto quer dizer é que
eu vou selecionar aqui euros, vou sair e aqui também vou selecionar em euros, para eu ter uma noção do que é que cada um deles representa na minha conta de investimento. E agora sei que este stop loss está determinado para 771 euros e este take profit está selecionado para 771 e o meu stop loss está selecionado para 678 euros. Sabendo eu que eu posso eventualmente ir até 2% da minha conta, por exemplo, depois vai ter a ver com cada trader, o que eu posso fazer aqui é escrever aqui 2.000, que são os meus 2% da minha conta de 100 mil, e imaginando que eu quero pôr aqui um risco-reward de 1 para 2, eu vou selecionar então aqui 4.000. Selecionando os 4.000, é só sair e tenho então a minha situação resolvida no que toca a stop loss e a take profit e já sei o que é que cada um deles representa na minha conta, ok? O que eu vou fazer então é colocar uma ordem. Eu vou colocar a ordem, ele vai me dar a indicação, toda a informação que eu tenho relativamente a isto, e eu faço confirmar. E aparece-me então aqui as notificações com a informação do que eu fiz, ok? Vou dar ok. E tu vais reparar que, entretanto, aqui apareceu toda esta informação. Ou seja, o que é que isto significa? Significa que eu entrei em Forex, eu vou clicar aqui neste sinal mais, porque isto é um separador aqui dentro do instrumento. Se eu clicar aqui, eu vou ter aqui, então, a minha operação. Ou seja, eu entrei com um lote e meio, com 150 mil unidades de ativo, de euro-dólar, e que neste momento ele está-me a perder, está em negativo, 200 dólares, ok? O que eu vou fazer então, peço desculpa, é aqui, ou seja, ele está aqui em euro, isto é a unidade para dólar, neste caso o que vocês têm que olhar é para isto. O que eu vou fazer então é, aquilo que eu tenho que ter em atenção é o valor que aqui está, ou seja, o valor aparece em vários sítios, aparece aqui o valor que eu estou, neste caso, a perder, 129 euros, uma vez que a minha conta está em euros, e, obviamente, aparece depois no gráfico, está bem? E uma coisa que é importante tu perceberes é que a cada abertura de uma posição, nas ordens vão aparecer sempre duas exposições, duas operações. Uma de stop limit, e uma de stop e uma de, obviamente, de take profit. Se isto eventualmente te fizer confusão, o que tu vais fazer é agarras em ordens, clicas aqui e fazes eliminar este separador. É assim que funciona. As posições, cada posição que tu entrares, por exemplo, de Forex, vai aparecer num separador de Forex. Cada posição que tu entrares de um CFD vai-te aparecer num separador de CFDs. Se quiseres depois no final fechar, é só clicar aqui no botão. Portanto, basicamente, o que está a acontecer, estou a perder 78, neste caso, 78 euros. Aqui está em dólares, aqui está em euros. Portanto, esta é a diferença. Portanto, se a minha conta estivesse em dólares, era aqui que eu tinha que olhar. Neste caso, a minha conta está em euros, é para aqui que eu tenho que olhar. E aqui dá, digamos, um percentual relativamente à tua conta, qual o ponto de situação. Vamos passar à parte dos gráficos, que aqui por este lado. E tu olhas para aqui e tu começas a perceber que temos aqui muita informação. E, inclusive, se olharmos para os gráficos, eles são os dois de uma hora. Faz sentido para ti? Claro que não. O que faz sentido, eventualmente, se quiseres usar aqui dois gráficos no separador da negociação, é eventualmente tu teres aqui um separador, por exemplo, com uma semana, por exemplo, e teres aqui um para um dia, ok? E tu então aí já consegues perceber qual o ponto de situação no geral, ok? Eu posso tirar isto aqui, vou só tirar isto aqui para não... ele vai fechar a posição. Tudo isto se mexe, como podes ver. Eu vou retirar isto aqui para tu veres melhor. Ou seja, neste caso, vemos que o euro-dólar tem vindo a cair no que toca ao gráfico semanal e nós entramos neste gráfico diário, neste gráfico horário. O que eu vou fazer então é, vou perceber qual o ponto de situação face ao euro-dólar. Eu posso vir diretamente aos gráficos daqui ou posso expandir aqui. É igual, ok? O que eu vou fazer é, eu vou abrir aqui o gráfico, que é mais fácil. E podem ver que já começa a aparecer aqui notícias, as tais notícias que há pouco não existiam, começam agora a aparecer notícias, neste caso, olha, para do USD-IN, com o risco dos máximos por aí fora, e pronto. Ou seja, tem aqui informação que é interessante para os traders. Okay? Vou dar OK. E o que eu vou fazer então aqui é perceber qual o ponto de situação. Ou seja, eu sei que tenho, digamos, o meu stop loss e o meu take profit colocados no gráfico, mas eu não o estou a ver aqui. Como é que eu posso... estão. Ou seja, como é que eu posso perceber qual o ponto de situação se eles não te aparecerem? Só tens que clicar com a tecla do lado direito e selecionar aqui, mostrar posições, mostrar o resumo da posição, por exemplo, que é isto que aqui está. Se eu retirar aqui esta opção, ele vai-me desaparecer. E se eu clicar novamente com a tecla do lado direito,
mostrar as linhas de ordem. Se eu clicar aqui, vai aparecer as linhas no gráfico. Qual o ponto de situação? Ou seja, desta forma, tu já consegues controlar qual o ponto de situação face ao teu gráfico. Se quiseres ver isto de forma maior, é só expandir. E então ficas com uma visão com uma visão maior do ponto de situação, ok? Salientar que nós estamos vendidos com, neste caso, com um lote e meio, 150 mil unidades de ativo, em que o nosso stop loss está cá em cima e o nosso take profit está cá em baixo, e que neste caso este stop loss representa, como a gente já viu, 2 mil euros, ou seja, 2% da minha conta, e este take profit representa 4 mil euros, ou seja, representa 4% da minha conta. Estamos a falar de um risk-reward de 1 para 2. O risk-reward minimamente aceitável. Se vocês quiserem sair daqui, é só reduzir novamente e voltar à parte da negociação. O que eu vou fazer então, como é que eu faço, digamos, a retirada, como é que eu saio daqui? Vamos imaginar, eu estou aqui já a ganhar 15 euros e eu quero sair da posição. Eu faço fecho. Okay? Eu vou mostrar aqui os detalhes, ou seja, faço fecho e eu tenho que selecionar aqui no fecho, digamos, aquilo que eu quero fazer. Neste caso eu quero fechar com a ordem logo de mercado. Ou seja, ele já está aqui preparado. Vamos imaginar que ele neste momento está a 0. Vamos imaginar que eu quero com lucro, só por uma questão de princípio. Agora foi para prejuízo, mas de qualquer das formas eu quero fechar a operação. O que eu tenho que fazer é só clicar e dizer fechar a operação. E o que vai acontecer então é que, obviamente, eu vou fechar. Ele faz-me confirmar e eu fechei com, neste caso, com 12 euros negativos. Aparece aqui novamente a informação e é assim que funciona com qualquer situação. Se for uma ação, se tu olhares para aqui, se vieres aqui às ações, uma ação, eu vou procurar aqui uma ação, sei lá, uma ação da Verizon, por exemplo, uma ação da Verizon, ou seja, aqui é só selecionar e tu vês que as coisas aqui já mudaram. Ou seja, já deixou de ser Forex e passou a ser o tipo de ordem também. Tens as várias ordens. Eu vou fazer uma ordem de mercado. Eu vou escolher se eu quero a Verizon, se eu quero comprar ou vender. Neste caso eu quero comprar, como é óbvio. E neste caso eu vou selecionar aqui o que eu quero comprar. Ou seja, basicamente eu quero comprar, por exemplo, sei lá, vamos imaginar, eu quero comprar 100. E eu faço adicionar aqui. Posso fazer a mesma situação que eu tinha. Ou seja, eu venho aqui, faço ligar, clico aqui, vejo se ele está para preço, está, ok? Ou seja, eu já tinha selecionado, ele ficou selecionado, e eu quero aqui um preço. Não, eu não quero preço, eu quero. Ou seja, ele está para preço, eu quero em euros, assim é que é. Ou seja, o que eu quero é perceber o que é que ela me vai representar. Ou seja, eu não quero. Eu quero ganhar se eventualmente ele atingir os 300 euros, por exemplo. E então venho aqui selecionar novamente euros, saio e eu quero vender as minhas ações se eu tiver um prejuízo de, por exemplo, 100 euros. Ou seja, estou a falar aqui no risk-reward de 1 para 3 e faço colocar a ordem e o que acontece? Ocorreu aqui um erro. Devo ter feito aqui... Ok, deve ter a ver aqui com a informação que eu coloquei. Eu quero fazer aqui 1000 e aqui quero fazer, ok. E aqui quero fazer 350, por exemplo. O preço top deve ser superior a 0. Ok, ele aqui está a assumir então o valor na ação. Ok, já percebi. Ele aqui está a fazer o valor da ação. Eu vou aqui novamente então, vou colocar, aqui não funciona por preço, não funciona por euros, funciona por preço. O que eu vou fazer então é, se o preço está nos 66,50, se o preço atingir os 66, eu vou querer sair da minha operação, aqui vou voltar novamente para preço. Se o preço atingir os 70 dólares, por exemplo, ou 70 euros, o que for, eu vou querer vender, ok? E faço colocar a ordem, faço confirmar e está feito. E então aparece-me então aqui novamente no gráfico, se eu der aqui um zoom, nós vamos poder ver aqui as operações, aqui no grupo, no gráfico da Verizon, ok? Ou seja, se eu não vir nada, eu é só clicar aqui e colocar mostrar as linhas,
para eu ter uma noção de qual o ponto de situação. Okay? Neste momento, então, o meu stop loss é aqui, o meu take profit é cá em cima. Obviamente que neste exemplo eu estaria à espera que a Verizon se valorizasse até cá acima. Okay? E basicamente é assim que funciona. À primeira vista pode até às vezes parecer complicado, mas não é, atenção. Por isso é que é importante tu teres algum tempo para perceber como é que funciona a plataforma. A plataforma é muito, digamos, intuitiva e tu consegues perceber rapidamente qual o ponto de situação e, obviamente, aqui depois consegues perceber qual o ponto de situação face, digamos, digamos, aos teus investimentos. Consegues perceber que o teu saldo na conta, neste momento, eu estou com 99.788 e, neste caso, estou a perder 211 euros face à situação da minha conta inicial de 100 mil. E é assim que tu vais controlando. Se eventualmente depois não quiseres aqui se quiseres anular um destes, é só clicar aqui, faz eliminar, fica só aqui com um gráfico, por exemplo. Ou seja, tudo isto, se tu reparares, tudo isto se mexe, tudo isto se ajusta à tua medida. Portanto, basicamente é assim. Os gráficos, lá está, podes sempre selecionar o gráfico que quiseres. Neste caso, eu se quisesse aqui o da Verizon, vou então escrever VZ. Ele vai-me selecionar aqui Verizon e vai-me dar então a minha operação aqui nesta zona e, obviamente, se eu tivesse aqui mais algum, estaria aqui. Okay? E aqui na conta dá-me então o relatório final de qual o ponto de situação. Portanto, podes perceber que a plataforma é muito intuitiva. À primeira vista parecia um pouco intimidante, mas fazendo aqui algumas coisas, tu consegues sempre retificar, consegues ir apagando aqui, anular aqui algumas situações de forma a que se torne mais fácil para ti, ok? Espero que tenha sido claro com esta explicação da plataforma da GoBulling Pro e espero te ver no próximo vídeo. Um grande abraço e fica bem.